Então, pessoal, estamos aqui, né? Vamos retomar nossa série Como Escrever um Artigo Científico. Hoje vamos falar sobre o referencial teórico. Vocês se acostumaram, né, que nos outros vídeos da série tinha aquela série de artigos, né, de opinião, na verdade, mas com dicas, né, de como escrever, que eu estava tirando a maior parte das coisas de lá. Como revistas científicas em geral não tem esse espaço tão grande para a gente poder colocar um referencial teórico, né? Referencial teórico, a gente está pensando aí em 3, 4 páginas, às vezes até mais, né? Os artigos científicos não têm esse espaço, né? A introdução meio que faz o papel do que seria o referencial teórico no artigo científico, né? Do que seria o referencial teórico daí para a dissertação, para a tese, para o trabalho de TCC. Então, porque lá não tem esse espaço, né? Não tem tantos caracteres, não tem tantas páginas no artigo para poder colocar. A gente vai ver hoje o que, que é, o que, que não é o referencial teórico, né? Eu me baseei mais na minha experiência, né? Então eu tenho pelo menos 4 trabalhos grandes escritos nesse sentido. Eu tenho a dissertação, o trabalho de conclusão de curso, tenho um trabalho de conclusão de curso de uma especialização que eu fiz, e as duas principais que são a dissertação do mestrado e a tese do doutorado, né? Então, é mais essa minha experiência do que eu acredito que deveria ir no referencial teórico, né, que eu vou falar para vocês. Então, o que, que não é o referencial teórico, né? Apesar de em algumas, por exemplo, na minha tese, ele vem lá como revisão da literatura. Mas não é bem uma revisão da literatura, né? Ele é um pouquinho diferente, mas mesmo que tenha esse nome de revisão de literatura, não é como uma revisão de literatura feita para um artigo, né? Porque as revisões de literatura feitas para um artigo para a gente publicar numa revista, ela pode ser uma revisão narrativa e ela pode ser uma revisão sistemática, né? E o meu referencial teórico não vai ser nenhuma coisa nem outra. Então, lembrando lá, né? A revisão narrativa é mais abrangente, ela geralmente é sem uma metodologia robusta, pelo menos, né? Geralmente nem tem essa seção de metodologia na maioria dos artigos de revisão narrativa. E geralmente ela serve bem, né? Ah, então não serve para nada. Não é que não sirva para nada. Eu acho que a revisão narrativa ela serve muito bem como uma introdução ao assunto. Exemplificando, você não entende nada de diabetes. Aí você vai lá, busca uma revisão narrativa, vê quais são as causas conhecidas, vê mais ou menos para te dizer qual é o estado da arte, uma revisão narrativa bem feita é boa. Tá? E a revisão sistemática, ela é mais específica, geralmente ela responde uma questão de pesquisa, que a gente vai falar mais adiante também. Ela tem uma metodologia robusta, uma boa revisão sistemática, ela tem um passo a passo metodológico que tu consegue replicar, né? E como eu falei, ela responde a uma questão de pesquisa específica. Qual é a ideia? A nossa revisão, a nossa referencial teórico não é nenhuma coisa nem outra, tá? Porque ele vai ser baseado, vocês vão ver que preferencialmente a gente vai basear a nosso referencial teórico na nossa questão de pesquisa, né? Mas ele vai ser um pouquinho mais geral do que uma revisão sistemática em si. Aqui é só para quem é meu aluno já viu esses dois artigos aqui bastante vezes, provavelmente, que eu já mostrei em aula, né, para diferenciar a, a revisão narrativa da revisão sistemática. Então, aqui é uma revisão narrativa que ele fala dos avanços no diagnóstico, dos mecanismos moleculares e das estratégias terapêuticas possíveis para a sarcopenia. Então, vejam só, se você não sabe nada de sarcopenia, esse é um bom artigo para começar a entender o que, que é, como é que diagnostica, quais são os mecanismos moleculares e o que, que se sabe mais ou menos que se tem de terapia. Aqui já é uma revisão sistemática, ó, com meta-análise em rede, né, TC Network meta-análises de ensaios clínicos randomizados.
Então, vamos tentar identificar aqui a questão de pesquisa, ó. Vamos lá começar pela população, adultos e idosos. Qual é a intervenção? Treino moderado, né? Treino moderado de resistência, então treino de força, né? O que ele não diz aqui no título para nós ainda da questão de pesquisa? Ele não nos diz qual é a comparação e também não nos diz quais são os desfechos que eles vão analisar, né? Mas a gente identifica bem que há uma questão de pesquisa mais bem formuladinha neste aqui, né? Bom, terminamos a introdução sobre o que não é a, a nossa referencial teórico, né? E vamos tentar agora descobrir o que é o referencial teórico, então, né? O que eu tenho que colocar lá? O que é importante que apareça? Então, lembrar, né, que boa parte do sucesso do teu trabalho vai depender de um bom referencial teórico, de um referencial teórico bem feito. Aspectos dos objetivos devem ser abordados. Então, tu pega os teus objetivos, né, que vai ser responder a tua questão de pesquisa, por isso que eu sempre digo que a questão de pesquisa é importante, e esses aspectos dos objetivos têm que estar colocados ali dentro, né, do teu referencial teórico. Onde a tua pesquisa se encaixa dentro do que já se conhece hoje? Então, o referencial teórico tem que dar uma pista disso também. Se você fez escolhas metodológicas, o referencial teórico tem que suportar elas. Então, se eu resolvi trabalhar, indo para o lado do exercício, se eu resolvi trabalhar só com exercício, e não com atividade física, o meu referencial teórico tem que explicar o porquê. Ou se eu resolvi colocar todos os tipos de atividade física, o meu referencial teórico também tem que conseguir explicar porquê. São escolhas metodológicas, né? O que eu incluo, o que eu não incluo dentro da minha pesquisa. Então, o referencial teórico tem que abarcar essas coisas. E, como a gente vai ver adiante, né? Para mim, a questão de pesquisa é o fundamento de qualquer pesquisa, tá? Se eu fizer uma boa questão de pesquisa, provavelmente eu vou ter bem claro qual é o meu objetivo, provavelmente eu vou ter bem clara a minha justificativa, na minha cabeça, entende? Assim, na hora de botar no papel talvez seja difícil, mas eu sei na minha cabeça o que é o meu objetivo. Né? Se essa questão de pesquisa estiver bem construída, eu até vou colocar um cardzinho aqui sobre o vídeo que eu tenho sobre questão de pesquisa, que eu acho que vocês podem, que eu lá eu explico melhor por que eu acho, né, o que é ser o fundamento. Quem é meu aluno também tem essa fundamento da casa, nem sempre é o que eu mostro para os visitas, né? O fundamento da casa é o que alicerça a minha casa toda. Às vezes eu mostro lá minha sala bonita, mas essa minha sala bonita está alicerçada nos meus fundamentos. E a questão de pesquisa é isso aí. Nem sempre é a parte mais bonita do meu artigo a questão de pesquisa, mas a questão de pesquisa bem feita vai alicerçar todas as outras áreas do meu trabalho, seja ele qual for. Tá? Então, o que você deve saber, né? Quando eu estiver fazendo lá o meu referencial teórico, toda afirmação que eu fizer tem que ser embasada. O que eu quero dizer? Se eu disser lá que a prevalência de sarcopenia no Rio Grande do Sul é maior que a prevalência de sarcopenia em Santa Catarina, eu tenho que ter um artigo que mostre isso, que mostre que a prevalência num estado é X e em outra é Y. Tá? Eu tenho que justificar as minhas escolhas metodológicas, como eu falei anteriormente, né? Sempre, assim, ó, uma pesquisa, pessoal, sempre tem escolhas metodológicas que poderiam ser diferentes e que poderiam influenciar no resultado do trabalho, para um lado ou para o outro. Então, essas escolhas metodológicas, principalmente essas que são importantes para o direcionamento até de um resultado, têm que ser muito bem embasadas. E eu também tenho que mostrar no meu referencial teórico qual é a relevância dos meus objetivos, o quanto eles são relevantes, né? Então, eu achar meios terapêuticos, por exemplo, não farmacológicos, que tratem a sarcopenia, seria uma coisa bem relevante, né? Mas por quê? Qual é, eu vou colocar lá daí no meu referencial teórico, qual é o risco que a sarcopenia traz para os idosos, né? E daí eu vou buscar artigos que mostrem, olha, está relacionado a um risco X% maior de morbidade e mortalidade, está arriscado com risco maior de queda,
internação e assim, e por aí vai. Mas eu tenho que achar, claro, como eu disse ali, toda a informação tem que ser embasada. Eu não posso só dizer, eu tenho que mostrar, né, lá o artigo que descobriu isso e citá-lo devidamente. Então, aqui, né, eu pensei em fazer um pequeno esqueleto para finalizar a nossa aula da questão de pesquisa a partir, aliás, do referencial teórico a partir da questão de pesquisa. Quem está acompanhando a série viu que os autores geralmente nos dizem para fazer um esqueletinho, né, sobre o que eu vou falar em cada parágrafo. Então, por exemplo, este meu referencial teórico teria quatro, não é quatro parágrafos, tá, pessoal? Aqui seriam quatro partes. Muitas vezes eu posso subdividir o meu parágrafo não, o meu referencial teórico em subitens, né? Então vamos dizer que que o referencial teórico é o item 4, a minha população vai ser o item 4.1. Aí eu vou mostrar, por exemplo, ali, né? A minha população é crianças com diabetes. Então, eu vou falar por exemplo, um 4.11 poderia ser a prevalência, se permitir, né, essa subdivisão, senão eu posso fazer por parágrafos. Então, eu tenho um parágrafo falando sobre a prevalência da diabetes em crianças, eu vou ter um outro parágrafo ou um outro subitem falando dos riscos que as crianças com diabetes têm, se é mais comum diabetes tipo 1, mais comum diabetes tipo 2. Atualmente, eu já li um ou dois artigos falando sobre o diabetes duplo, não sei se já ouviram falar, que seria a pessoa que tem o diabetes tipo 1 desenvolver intolerância à insulina também, ou seja, que seria a característica do diabetes tipo 2. Então, então a importância, de repente, poderia falar da importância de cuidar bem do diabetes para não ocorrer esse diabetes duplo, por aí vai, entendeu? Então tem que, dependendo do que é importante para mim naquela pesquisa, eu vou colocando uma coisa ou outra. Daí eu vou falar, o item 4.2 vai ser a minha intervenção, que vai ser o exercício concorrente. Então, eu vou colocar, né, no caso, eu colocaria nessa questão o exercício concorrente. Também chamado de exercício combinado, tá? Nesse caso aqui de aeróbio e de força. Por que concorrente? Porque se sabe que eu não vou conseguir ter um alto nível de treinamento aeróbio junto com um alto nível de treinamento de força. Um pode ajudar o outro, tem pesquisas mostrando isso, mas eu não consigo os dois no máximo, entendeu? Entenderam? Então, por isso concorrente, né? Quer dizer, eu não vou conseguir ser o maratonista olímpico e o Mister Olímpia do fisiculturismo ao mesmo tempo. Inclusive, eu treinar para maratona vai prejudicar o meu treino para o fisiculturismo, e o fisiculturismo vai prejudicar meu treino para maratona. Mas um treino de força bem feito ajuda o maratonista e um treino aeróbico bem feito ajuda o fisiculturista. Mas isso é para outro vídeo, né? Mas, né? Então aqui o 4.2 eu vou falar do treino concorrente, vou falar disso tudo. Vou falar de como cada um pode ter, vou buscar lá livros de fisiologia, buscar artigos de fisiologia mostrando como cada um pode ajudar no controle da diabetes e por aí vai. E aí o que eu vou usar de comparação? Nesse caso aqui, eu vou fazer um parágrafo específico dos meus comparadores, por quê? Porque tem vários artigos mostrando que o aeróbio isolado e o força isolado são bons para diabetes. Então, será que o exercício concorrente, ou seja, eu juntar esses dois aqui, é melhor do que fazer esses aqui isolados? Então, neste caso aqui, eu vou ter um subitem, né, mostrando, né, os estudos que mostram que esses exercícios são bons, e que seria uma boa comparação para o exercício concorrente. Se não existisse nenhum tipo de estudo mostrando que o exercício é bom, eu poderia usar como comparação só não fazer exercício, certo? Aí eu não precisaria ter um subitem lá, o grupo controle, e só votar. Daí é na minha metodologia que eu vou colocar que o grupo controle vai ser somente a parte de não fazer exercício ou de ter receber um folderzinho dizendo que tem que fazer mais atividade física. Esta é uma escolha metodológica que meu referencial teórico, como um todo, vai ter que colocar. Tá?
E aí eu vou escolher os desfechos, né? Um desfecho, mais de um desfecho, né? Desfecho é o outcome em inglês, é o O, né, da questão pico. Então, eu vou falar de quais são os valores de glicemia em jejum, qual é a resposta glicêmica, curva glicêmica por desafio, né, de glicose que deve ser colocado, e a hemoglobina glicada, que é um marcador que parece mostrar mais ou menos como é que ficou o, como é que ficaram, né, a glicose da pessoa nos últimos 3 meses, né, é o que se diz. Então, assim, esse seria o esqueleto, né? Seria um exemplo do esqueleto para essa questão de pesquisa aqui. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar a questão de pesquisa de vocês. Primeiro, vejam lá no meu videozinho, se quiserem olhar o vídeo lá da questão de pesquisa, para ver se a questão de pesquisa de vocês está bem feita. Lembrem de delimitar bem a questão de pesquisa de vocês. Não façam uma questão, por exemplo, uma questão de pesquisa do estilo. Uh, Quais as consequências da diabetes para a saúde e qual o tratamento? É muito amplo, entendeu? Teria muita coisa para ser feita. Então, quanto mais você delimitar a questão de pesquisa de vocês, mais fácil vai ser fazer, inclusive, o referencial teórico, porque vocês não vão ter que buscar tantas coisas. Importante, né? O referencial teórico ele deveria ter, basicamente, artigos científicos e livros. Se for utilizar livro, tem que ser um livro, por exemplo, aqui para a questão do diabetes, de repente para explicar como é que é o diabetes, um livro pode ser utilizado, né? Para explicar lá a intolerância, ou explicar o diabetes tipo 1 que não produz insulina ou produz muito pouca. Agora, Wikipédia, Google, não são bases científicas para vocês fazer o referencial de vocês. Vocês podem buscar no Google um artigo científico, principalmente no Google acadêmico. Eu vou colocar um cardzinho também aqui sobre a pesquisa avançada na base de dados PubMed. Na área da saúde, o PubMed é a principal base de dados de pesquisas científicas, então seria ali que vocês deveriam pesquisar, tá? E no mais é isso, pessoal. Coloquem dúvidas aí nos comentários, se eu puder responder, eu respondo. E agora, né, nós estamos aí na, já no nosso quinto vídeo, temos mais 5 vídeos ainda, né? O próximo vídeo vai ser o vídeo sobre a escrita dos resultados. Aqui até a parte 8, né, resultados, discussão, tabelas, a minha principal fonte de informação vai ser aquela série acho que é do Journal of Epidemiology, né? E a submissão e resposta aos revisores também é deles lá. Então, só o referencial teórico mesmo que eles não tinham lá, então eu tive que fazer um pouquinho mais na experiência mesmo, tá? Então tá, pessoal. Até a próxima, então. E isso aí.